Segunda-feira, 5 de maio de 2025. Terceira semana da Páscoa. Evangelho de João capítulo 6, versículos 22 ao 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje, o Evangelho de João nos apresenta uma passagem significativa que nos convida a refletir sobre os verdadeiros desejos do nosso coração e a nossa busca por Jesus. No trecho de João, encontramos a multidão procurando por Jesus, após ele ter realizado o milagre da multiplicação dos pães. Eles o procuram, não por compreendê-lo, mas por desejarem mais uma vez serem saciados fisicamente. Jesus, porém, aproveita este momento para corrigir suas intenções e redirecionar seu olhar para o que é verdadeiramente essencial: a busca pelo alimento eterno, que é Ele mesmo, o Filho de Deus. O desejo de alimento material e alimento espiritual. O primeiro aspecto que chamamos atenção neste Evangelho é o contraste entre os desejos da multidão e a resposta de Jesus. A multidão está à procura de mais pão, uma satisfação imediata e temporária. Eles querem o pão que sacia a fome momentânea, mas Jesus lhes mostra que há algo muito mais importante: o alimento que nos dá a vida eterna. Quando perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde com clareza: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Aqui, Jesus nos convida a uma reflexão profunda. Quantas vezes nós, como aquela multidão, buscamos apenas o que satisfaz nossas necessidades materiais e passageiras? É natural que, como seres humanos, tenhamos necessidade de alimento físico e de conforto material. No entanto, o convite de Cristo é para que nos lembremos que a verdadeira fome do coração humano não pode ser saciada por coisas materiais. O que a nossa alma realmente necessita é de Deus, o pão da vida. Em seguida, Jesus faz uma revelação ainda mais profunda, dizendo: eu sou o pão da vida. Ele não está falando de um alimento físico, mas de um alimento espiritual, que não perece e que nos leva à eternidade. O pão que ele oferece é seu próprio corpo, dado por nós, sacrificado na cruz. A partir dessa afirmação, Jesus aponta para o grande mistério da Eucaristia, que é a verdadeira alimentação que nos leva à vida plena. A Eucaristia não é apenas um símbolo, mas a real presença de Cristo. Quando comungamos do corpo e sangue de Cristo, recebemos o alimento que nos fortalece e nos transforma, nos tornando mais semelhantes a Ele. Esse alimento não é para a satisfação de uma fome passageira, mas para a vida eterna. A pergunta que surge aqui é: estamos verdadeiramente dispostos a buscar esse alimento espiritual, que é Jesus, e a nos nutrir dele diariamente? A busca pelo significado profundo. Jesus então ensina a multidão que a verdadeira obra de Deus não é seguir apenas os sinais ou milagres, mas crer nele, aquele que foi enviado. Em nossa vida de fé, podemos ser tentados a buscar apenas os sinais de Deus, aquilo que pode ser visível e tangível, como milagres ou bênçãos materiais. No entanto, a verdadeira fé requer uma busca mais profunda. Devemos acreditar no mistério da salvação, em Cristo ressuscitado, e fazer a vontade de Deus em nossa vida, o que muitas vezes exige sacrifício e entrega. Neste contexto, podemos também refletir sobre as leituras complementares deste dia. O primeiro letramento fala sobre Estevão, o primeiro mártir cristão, que, cheio de graça e poder, fazia milagres, mas que, ao ser questionado pelos líderes religiosos, permaneceu fiel à sua fé em Cristo, mesmo diante do risco de sua vida. Estevão não buscava os milagres por si só, mas queria testemunhar a verdade de Cristo, um exemplo claro de quem compreende que a verdadeira comida é a palavra de Deus. Assim como Estevão, nós também somos chamados a dar testemunho da nossa fé, não apenas com palavras, mas com nossas ações.
E ao fazermos isso, devemos nos lembrar de que a verdadeira motivação para nossa fé não é a busca por conforto material, mas a busca por uma união mais profunda com Cristo, o pão da vida. A missão de crer e testemunhar. Ao nos depararmos com o convite de Jesus, o qual nos chama a crer nele, entendemos que a verdadeira missão cristã é viver o mistério da fé, e através dela, dar frutos. A missão de crer em Jesus não é um ato isolado, mas algo que nos transforma e nos envia ao mundo para ser sinais da graça divina. Nossa fé, então, não deve ser consumida apenas em momentos de necessidade pessoal ou de crise, mas deve ser vivida em todos os momentos, como um testemunho constante de quem somos e para quem vivemos, Cristo. Jesus nos ensina que a obra de Deus é a fé em seu Filho. Essa fé não é apenas uma crença intelectual ou uma adesão passiva, mas um convite a viver de acordo com os valores do reino de Deus a partir da nossa relação pessoal com Cristo. Quando nos aproximamos da Eucaristia, alimentando-nos do corpo e sangue de Cristo, somos fortalecidos na nossa fé, e a missão de anunciar o reino de Deus se torna uma expressão natural da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos chama a refletir sobre nossas motivações. Estamos buscando a Jesus apenas pelas bênçãos materiais e temporárias, ou buscamos a Ele como o pão da vida, aquele que nos alimenta e nos dá a vida eterna? Jesus não quer ser apenas o saciador de nossas necessidades momentâneas, mas o fundamento de nossa vida eterna. Que ao comungarmos de sua Eucaristia, possamos renovar nosso compromisso de viver sua palavra em nossas vidas, de ser testemunhas do seu amor e da sua salvação. Que assim como Estevão, possamos viver nossa fé com coragem e fidelidade, sabendo que o verdadeiro alimento que recebemos é Cristo, que nos dá a vida plena e eterna. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça neste caminho de fé e vida eterna. Amém. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.